Isso é extremamente importante para que a gente diminua esse estado ansioso. A gente viver esses ciclos de conquistas, aprendizados, ciclos, morte, renascimento, constantemente na nossa vida. Sejam bem-vindas. Esse é o programa Senhora Ansiedade. Esse programa é uma série de lives que tem como principal objetivo levantar reflexões, observar desafios e te oferecer ferramentas para que você possa lidar melhor, elaborar melhor e digerir melhor a tua ansiedade. Meu nome é Marília Castro e no episódio de hoje a gente vai tratar o seguinte tema: por que as suas conquistas não diminuem a sua ansiedade? O que são conquistas? O que a gente pode, então, considerar como conquistas? Por que, se vocês olharem em torno, às vezes a gente olha, conhece mulheres, pessoas ao nosso redor, que são pessoas que trazem uma vida de conquistas, de realizações, e mesmo assim seguem ansiosas, seguem inquietas, descontentes, ou com a sensação que sempre falta mais coisa, e isso é um sinal de ansiedade. Então, a proposta de hoje é a gente pensar por que conquistamos coisas, passamos a conquistar coisas, e mesmo assim, essa ansiedade, que é esse medo, essa insegurança, continua nos acompanhando, mesmo a gente realizando coisas na vida. Vamos aqui pensar o que vamos definir como conquistas. Aqui, para a nossa conversa de hoje, eu vou considerar e nomear conquistas aquelas coisas em que você viu como valiosa, olhou e percebeu que aquilo faltava na tua vida e você traçou um objetivo, certo? Você trilhou um caminho e você realizou, conquistou, certo? Então vamos considerar como conquistas aquelas coisas que são valiosas para você e você estabeleceu um objetivo. O que nós não vamos considerar como conquista? Aquelas coisas que a gente vai fazendo e que normalmente são determinadas ou foram estabelecidas ou valorizadas de fora, né? Que não são demandas essencialmente nossas, não são objetivos, não são desejos, não são coisas que nós verdadeiramente ansiamos. Ansiar quer dizer, é uma palavra que tem como conceito, tem como significado desejar, buscar, ok? Então, nós vamos considerar aqui aquilo que são coisas desejadas por você, não pela sociedade, não pela sua família, não pelo seu meio social, ok? Gente, à medida que vocês forem, mulheres aí, que vocês forem tendo perguntas, questões, vão colocando aí, na medida do possível, ao decorrer eu vou falando, mas sempre no final a gente dialoga sobre os registros de vocês. Qual é o papel dessas nossas conquistas no nosso desenvolvimento pessoal? A cada conquista, as nossas conquistas são muito valiosas. E elas dão
uma noção para nós de caminho, de jornada, de processo, né? Alguns episódios anteriores, depois eu posso aqui deixar registrado para você em qual eu falei, eu sugeri aqui de você fazer um roteiro, né? Uma linha do tempo da tua vida para você olhar que conquistas você teve, né? E que isso é um recurso extremamente importante para você desenvolver segurança, confiança, para você honrar a tua caminhada. Então, as conquistas, elas têm um valor imenso, porque elas demonstram que você desejou, que você trilhou um caminho, ou seja, desejou, plantou a semente, cultivou, essa semente brotou, deu fruto. Então, a conquista, quando a gente olha ela dentro do ciclo dela como um todo, e não só como resultado final, não só o fruto, a conquista, ela é um recurso maravilhoso para a gente entender o ciclo, o processo, para a gente dar a ideia de processo, para a gente se apropriar da experiência do processo, do ciclo. Isso é extremamente valioso nos dias de hoje, porque hoje a gente tem uma sociedade extremamente rápida, as coisas são muito à nossa mão, e muitas vezes, como a gente não acompanha os processos das coisas, a gente facilmente não valoriza todo esse processo, né? Então, por exemplo, por que hoje a gente retomou uma palavra que eu acho linda no seu conceito amplo, que é gratidão. A palavra gratidão, ela é mais expandida do que o obrigada, porque ela considera, a gratidão é honrar todo o processo para aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, eu sou grata por essa comida. Quando eu falo eu sou grata por essa comida, eu tenho gratidão por essa comida estar no meu prato, eu estou considerando que tem todo um processo de alguém que plantou, de alguém que colheu, de alguém que transportou. Então, esse movimento de gratidão que tem, né, que surgiu original, né, que retomou, as pessoas que voltaram a usar essa palavra há uns anos atrás, tinham como objetivo retomar essa ideia de processo. Como hoje a gente tem a sensação que tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, a gente perde essa ideia de processo. E essa ideia de processo, para o nosso conhecimento, essa ideia de construção, de ciclo, de processo, ela é essencial para a nossa ideia de presença, para nosso processo de construção e para nossa tolerância à frustração, de que nem tudo é instantâneo, nem tudo é rapidamente. Então, se você for olhar para a tua vida, é muito importante muitas vezes a gente fala, falta eu conquistar isso, falta eu realizar aquilo, e às vezes é muito importante a gente parar e olhar o que eu já realizei. O que já é na minha vida? O que já está? Então, o processo de se apropriar, olhar para as nossas conquistas, tem muito valor. A conquista, ela tem um valor na nossa vida. Mas, quando a gente tem um olhar sobre ela, não só pro objeto, pro que foi conquistado, pro resultado final, mas como todo o processo para chegar até aqui. Tanto no plantio, no cultivo e na colheita. Tem
uma coisa muito importante quando a gente fala de conquista e o valor dela é o que, para que, mais do que por que eu quero isso, é para quê. Então, lembra, ansiedade vem da palavra ansiar, desejar. O que você deseja? O que você quer conquistar? O que você já conquistou na tua vida? É muito importante quando a gente fala de conquistas, a gente parar para pensar, porque a gente vive hoje numa sociedade muito ansiosa, que a gente sempre tem coisas para conquistar, entre aspas, numa sociedade que fala que você sempre precisa ter mais um carro, que você sempre, para estar na moda, você tem que usar tal coisa, ou que você tem que fazer tal curso, que ainda como terapeuta, ou você ainda como educadora física, ou você ainda como uma pessoa de TI, ainda falta você ter esse certificado, ainda falta você fazer esse curso, ou seja, a gente fica sempre com a sensação que nos falta. E isso nos desconecta daquilo que a gente que já é, de que já está na nossa vida. Por conta disso, é muito importante que a gente constantemente nos pergunte, quando a gente olha para os nossos desejos, para as nossas conquistas, para onde eu quero ir. Não por que eu quero conquistar, para onde? Para quê? Para que eu quero conquistar essa coisa? Isso vai me levar, ou esse lugar, ou esse saber, aonde eu acho que isso vai me levar? Aonde eu quero estar? O que eu quero experimentar? Para quê? Qual que é o propósito disso? Essa é uma pergunta central. E é exatamente nesse para quê que vai ser a minha âncora nos momentos em que eu me deparar com os desafios dessa conquista. Porque vai ser desafiador, né? Eu posso plantar uma semente e vir um período de seca, e talvez eu tenha que regar mais, ou talvez ou venha uma praga, e talvez eu tenha que cuidar mais daquela minha planta. Então, assim, eu não sei, quando eu planto, quando eu desejo algo, quando eu planto uma semente, o que eu sei é o que eu desejo. O que eu sei é que semente é aquela. Mas como vai ser o tempo, como vai ser o clima, né? Eu sei que está numa estação certa, tal, mas eu tenho intempéries, eu tenho intercorrências. Então é muito importante para eu dar conta, para eu não perder o meu eixo, para eu poder me nortear diante das trovoadas e das intempéries, que eu tenha clareza para quê. É isso que vai me dar o norte, é isso que vai me orientar. Então, tem quem aqui já assistiu Alice no País das Maravilhas, talvez tenha assistido muito tempo, tem uma cena ali que é uma cena muito bonita. Eu não sei se essa cena ela existe no filme, mas eu acho que sim. Ela existe no desenho. Eu não assisti o filme. Mas é uma cena em que a Alice ela está perdida no País das Maravilhas, que é aquele país, né? Que é aquele lugar com muitas figuras icônicas, né, em que ela o tempo todo ela está procurando se orientar, né? E ela encontra o coelho, que é aquele senhor, né? Que traz o relógio ali na barriga dele. Aliás, ele é cheio de relógios, ele é meio senhor do tempo. E ela olha para ele e ela fala: me diz qual é o caminho que eu tenho que seguir. E ela me fala um caminho, me fala um caminho. E ele pergunta para ela: mas para onde você quer ir? E ela fala:
Eu não sei. Então ele olha para ela e ele fala: ué, mas se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Eu não preciso te dar um caminho. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. O que essa história tem a ver com esse processo de conquistas e ansiedade? A questão não é quantas coisas eu conquisto, mas para que eu conquisto isso? Para onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar com essas conquistas? O que elas significam no meu caminho de vida? O que elas representam nessa minha caminhada? Aqui eu não sei se algumas pessoas já assistiram aquele filme do Bruce Willis, que chama, em inglês, The Kid. Aqui em Portugal, eu estava procurando porque eu não lembro o nome dele, porque os nomes no Brasil e em Portugal são totalmente diferentes, e quando eu digito aqui no meu Google aparecem os nomes de Portugal. É um nome totalmente diferente do Brasil, que é aquele filme do Bruce Willis, em que ele... Duas Vidas, boa Maria. Nossa, aqui em Portugal é totalmente diferente. Em que ele ele é um cara super das conquistas, né? Ele é um cara super bem sucedido aos olhos da nossa sociedade atual, com uma casa incrível, cheio de dinheiro, se veste super bem, admirado por muita gente, mas com mil questões. Esse filme é maravilhoso. Mas com mil questões emocionais, uma pessoa emocionalmente fechada, e ele tem ali, o filme traz o encontro dele com um menino. Eu não vou dar spoiler, porque talvez pessoas assistam aqui que nunca tenham visto o filme. E ele encontra um menino aparece na casa dele. E esse menino incomoda muito ele, porque ele chega sem avisar, e esse menino começa a questionar: meu, para que uma casa tão grande? Nossa, parece que ninguém vive aqui. Nossa, por que você com uma casa dessa? E começa a questionar que valor que tem todas aquelas conquistas para ele, se ele não usufrui, se ele é uma pessoa triste. E aquele menino, ele começa a olhar aquela pessoa, aquele personagem, e começa a fazer perguntas para ele que evocam exatamente essa questão: para que você conquistou isso? Para atender a quem? O que teu coração pede? O que você queria ser quando menino? Né? E aí, a partir dessas inquietações desse menino, a personagem do Bruce Willis começa a ver que ele conquistou muitas coisas, mas muitas coisas que não traziam prazer, que não se alinhavam às demandas do coração dele, da criança. Quando a gente fala do coração, das emoções, da psique da criança dele. Criança não, quando eu falo criança interior, eu não estou dizendo infantilidade, mas estou dizendo da nossa alma autêntica, do nosso ser autêntico, da nossa alma, né? O aspecto do nosso ser que não está para atender ao outro, para atender expectativas. Essa é a nossa criança interior. Então, é muito bonito. Quem não viu esse filme, veja. Uma outra personagem que eu lembrei ao pensar aqui nessa live foi um filme da Renée, não vou lembrar, mas que no Brasil chama Recém-Chegada, é com aquela atriz do Diário de Bridget Jones, e ela é uma
uma executiva incrível, e ela é chamada para uma fábrica no interior dos Estados Unidos, no meio do nada, e o objetivo dela é mandar um monte de gente embora. E ela chega nessa cidadezinha, e essa cidadezinha, do jeito que qual o nome do filme? Esse filme que eu tô dizendo agora é o Recém-Chegada. No Brasil chama Recém-Chegada. E essa cidadezinha com essas pessoas simples, com essa prática, eu lembro muito de uma cena, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que ela chega numa casa e as pessoas estão fazendo scrapbooking, né? Pegando fotos, Duas Vidas, o outro filme. Pegando fotos e decorando os álbuns, e ela olha aquilo e ela vê aquilo extremamente cafona e fica super incomodada, e as pessoas falam, senta aqui, e vem e participa, e ela, com aquele taierzinho, toda perfeitinha, e aquelas pessoas aquela cidade começa a desconstruir ela daquela perfeição, daquela imagem de mulher, né, de mulher executiva e toda. E a partir dessa desconstrução, ela começa a se deparar com outros desejos dela, com outras experiências de vida. Enfim, o que eu estou trazendo aqui a partir dessas personagens, né, desses dois filmes, do Recém-Chegado e dos Duas Vidas. A conquista, ela não pode estar à nossa frente. Ela não vai ser uma real conquista se ela não for algo valioso para nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu não parar e olhar o real valor desse desejo e o real valor dessa conquista para mim, dessa conquista que eu quero, e das conquistas, lembrando do tema dessa live, das conquistas que eu já fiz, se eu não parar e não fizer esse processo de honrar, de olhar qual foi o caminho que eu trilhei para essas conquistas, que conquistas foram essas que eu fiz até aqui, eu vou entrar num movimento de constante insatisfação. Eu vou ficar sempre com a sensação de que me falta, de que ainda tem muito por fazer, de que ainda tem mais cursos, que tem milhões de cursos de terapia para fazer, que tem milhões de cursos de TI para fazer, que tem milhões de cursos de artes, enfim, e que eu nunca estou no momento de eu parar e desfrutar do que eu já conquistei. Tem um processo muito bonito que tem uma fala. Agora não vou lembrar do autor. Olha, é um autor clássico da literatura brasileira, que ele diz assim: a natureza não faz milagres, ela nos traz revelações. E uma das revelações que a natureza nos traz é que só o ciclo, por exemplo, o ciclo para uma macieira voltar a dar maçãs, ela tem, o ciclo dela é de dar a maçã, daquela maçã, parte dela ser desfrutada, e o que não for desfrutada virar adubo, para então ter um novo ciclo de dar fruto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, quando eu trago esse ciclo da natureza, é: você, a cada conquista, precisa reconhecer o ciclo desse fruto e desfrutar. Desfrutar dessa conquista. O que, dela não é passível de desfrutar?
você deixar adubar, ou seja, deixar morrer, se nutrir do que não deu certo nesse processo de conquista. Às vezes a gente acha que conquista só quando tudo aconteceu exatamente do jeito que a gente planejou. E não é. Então, deixar morrer aquilo que não é do desfrutar, e a partir desse deixar morrer, eu vou me nutrir para o novo ciclo. Isso é extremamente importante para que a gente diminua esse estado ansioso. A gente viver esses ciclos de conquistas, aprendizados, ciclos, morte, renascimento, constantemente na nossa vida. Somente assim que a gente vai se adubando e se nutrindo dessas conquistas e desse processo de viver. E lembrando, eu não vou validar, é importante você não validar somente aquilo que se realizou exatamente do jeito que você planejou. Nem sempre uma conquista, talvez não aconteceu exatamente no tempo exato que você planejou. E tudo bem. Olha e vê o que isso se realizou, o que se realizou, o que não saiu da forma como planejado. E olhar, tentar aprender com aquilo, para aquilo virar adubo para o próximo ciclo. Né? Então, as plantas mostram isso muito pra gente. A lua, que todo ciclo se renova. Não existe lua cheia sem lua minguante. Ela precisa minguar para ficar depois linda, né? Não existe lua cheia sem lua minguante. A gente precisa ter o tempo também dela crescer, dela ser nova, ser só aquele fiozinho. É a beleza do processo, né? E a nossa sociedade atual é uma sociedade que a gente se desconectou muito a partir do momento da industrialização e que o processo do fazer, a partir do momento em que nós não produzimos o que consumimos, a gente foi se desconectando facilmente dessa ideia de processo. Então as coisas chegam fáceis para nós, né? Eu como alguma coisa e a embalagem eu jogo fora. Não existe fora. Para onde vai? Né? Não existe jogar fora. Né? Por isso que a gente se impacta quando a gente vê aquelas cenas daqueles lixões, né? Daqueles campos que recolhem, que ficam os lixos, e é algo tão impactante para nós. Parece outro mundo. Porque a gente se desconectou. A gente não cuida do nosso lixo. A gente não cuida do nosso adubo. Então, aqui, retomando para o nosso campo emocional e da ansiedade, o que, a partir do momento que eu me propus fazer uma coisa, vivi um ciclo, o que desse ciclo eu preciso aprender, o que eu preciso desfrutar, o que vai virar adubo, o que vai virar fruto que eu vou degustar. Isso é extremamente importante. E reconhecer o teu processo, desde o momento que você plantou um desejo até o momento que você colheu um fruto. Essa ideia de que as conquistas, né, muitas vezes